Olá a todos e a todas. Estamos aqui de volta no FIS Talks Educação para a segunda parte do nosso bate-papo com o Dr. Sérgio Gelbach. O tema desse FIS Talks nosso é sobre fatores humanos no gerenciamento de crise. E na primeira parte a gente conversou sobre os desafios em capacitar o profissional de saúde, em deixar o profissional preparado para situações que acabam fazendo parte do dia a dia deles. E agora, Sérgio, a ideia nossa é falar um pouquinho sobre a parte comportamental. A gente falou um pouquinho sobre método, falou um pouquinho da importância do profissional docente, né, do instrutor nesse processo, mas a gente está falando de seres humanos e a gente também comentou da importância do investimento nesses seres humanos. Para você, a gente sabe que a simulação ela é uma ferramenta que seria um desperdício você utilizar esse método só para trabalhar questões técnicas especificamente. A simulação é um método muito abrangente que permite a gente muito além disso. Para você, especificamente, o que são esses fatores humanos e qual o real impacto que eles têm no atendimento de uma situação crítica? Fatores humanos, por definição, é uma coisa mais complexa do que somente essas habilidades não técnicas ou comportamentais, né? Ele vai por essa inter-relação entre o indivíduo que está trabalhando no sistema, as condições que o sistema oferece para ele trabalhar, os processos que ele tem que se defrontar dentro do sistema, toda essa combinação é que a gente chama de fatores humanos e que vão ter impacto no prognóstico final, no atendimento do paciente. Mas se a gente pegar somente as habilidades não técnicas, por exemplo, né, ou aqueles soft skills que eles chamam hoje também atualmente, são habilidades que vêm complementar toda a questão técnica, né? Porque a gente sabe, eu, por exemplo, dou muito curso de manuseio de vias aéreas e a gente sabe que ensinar as habilidades técnicas para essa tarefa é muito limitada com os recursos que a gente tem hoje em dia. Então, seja um manequim, seja um simulador, ele ainda é muito diferente da anatomia humana e não tem a variabilidade que o ser humano apresenta em determinadas situações. E o que realmente impacta no prognóstico final de uma situação crítica relacionada ao manuseio emergencial das vias aéreas, aquela situação de hipóxia progressiva, né, não é exatamente a falta de conhecimento técnico. Tanto é que eu dei o exemplo, tem um exemplo clássico na literatura, que é o caso da Elaine Bromley. É um caso icônico na literatura, que é divulgado inclusive pelo marido dela, Martin Bromley, que é piloto de avião, e a esposa dele, ao passar por uma cirurgia eletiva, sofreu um dano cerebral. Os profissionais que estavam lidando com ela eram extremamente experientes, a equipe era completa, tinha recursos materiais, tudo disponível, kit de crico, máscara laríngea, tudo. O hospital era muito bem adequado e, no entanto, aconteceu. Então, não é a falta de técnica e não é a falta de conhecimento teórico que vai ter um impacto final. Talvez, na hora que você estivesse tendo uma dificuldade qualquer ali, tivesse uma sacação de, peraí, deixa eu tirar um pouco do meu ego e chamar um colega aqui, comunicar com ele direito o que está acontecendo para ver se ele consegue entender e me ajudar a tempo de resolver esse problema. O importante estaria sendo feito, que é resolver o problema, e não eu tentar entubar a paciente. Então, há uma inversão aí, há uma troca de valores quando você está lidando, às vezes, com situação crítica, que passa muito pela personalidade ou pela capacidade pessoal de quem está lidando com aquela situação, quem está gerenciando aquela situação. Então, isso você pode chamar de liderança, isso você pode chamar de uma boa comunicação com os outros membros que estão ali, as outras pessoas que estão ao seu redor, que podem te ajudar. Isso você pode chamar de uma capacidade de você conseguir ver o que tem no ambiente que pode te ajudar se você olhar, né, um ângulo aberto e você conseguir visualizar tudo além do foco em que você está acostumado a ficar visualizando. Então, se você expandir a sua mente para outras opções de soluções para determinado problema, então são todas capacidades comportamentais ou cognitivo-comportamentais, vamos assim chamar. Então, e essas capacidades, elas não são treinadas especificamente nos profissionais de saúde. Mas então eu vi um colega lá que é extremamente experiente, que por mim ele consegue gerenciar muito bem uma situação crítica como essa, por exemplo. Ele faz tudo perfeito.
Ok, então ele com a experiência provavelmente aprendeu com vários erros, né, no passado e foi refletindo sobre esses erros e foi aperfeiçoando sozinho a sua prática médica e chegou a um estado bom de performance. Mas isso não acontece com todo mundo. Isso acontece com quem tem consciência disso e quem está imbuído em se auto-preparar para as situações diversas. Isso nem sempre é o que acontece. E quando você está falando de um indivíduo mais jovem, mais inexperiente, um residente, um médico recém-formado, ele não tem essa carreira, ele não tem essa estrada, ele não tem essa experiência para ter testado antes. E, no entanto, amanhã pode estar na frente dele uma situação como essa. Como é que ele se vira? Então, o ideal é você preparar o cara sempre numa situação de menos estresse, de mais tranquilidade, de mais segurança, de mais controle, fora da situação crítica, fora do ambiente de trabalho e fora de estar lidando com algum paciente de verdade, né? Então, os riscos diminuem durante o treinamento. Você não vai expor ninguém, nenhum paciente, a um risco maior de treinar ou tentar ensinar alguma coisa para alguém durante o gerenciamento de uma situação crítica. O cara fica sempre meio que de lado, ele vai só observar. Então, existe toda uma forma de você abordar esses fatores comportamentais. Existem metodologias também de você conseguir ensiná-los, porque isso também não está totalmente padronizado de uma forma generalizada para que todo mundo faça igual da mesma forma. Então, você vai ver pontualmente pessoas fazendo de formas diferentes esses treinamentos. Tá. Eu fico pensando, é interessante quando a gente fala das questões comportamentais, fatores humanos. Uma impressão que eu sempre tive, Sérgio, é que a grande maioria dos profissionais acha que são coisas subjetivas. Vou ver ali no feeling, vou ver ali na hora, vou ver como é que eu vou lidar ali naquele momento. E isso não é 100% verdade, né? Existem protocolos, existem maneiras de capacitar esse profissional a lidar melhor com momentos adversos, a se comportar de uma forma diferente em situações difíceis, não é verdade? É claro, é verdade. Às vezes a pessoa não está nem consciente de que ela não está conseguindo gerenciar aquilo ali. Novamente, eu volto ao caso da Elaine Bromley e, retrospectivamente, o marido dela fez uma investigação do que aconteceu e por que aconteceu. E você sabe o que o anestesista mais experiente que estava lidando com o caso falou? Que ele não teve a noção do tempo que estava passando com ela em hipóxia de 40%. Simples assim. Então, ele simplesmente não teve a noção de que já tinha passado 40 minutos, sei lá quanto tempo, e ela, a paciente com 40% de saturação. Então, a pessoa ela não tem consciência disso. É preciso que chegue alguém e trabalhe com as pessoas essa parte cognitiva, desenvolva isso e mostre para elas como pensar, como tomar decisões, o que observar e o que é importante aqui e o que é importante ali. Então, ela tem que ser observada de uma forma formal, né? De uma forma bem estabelecida. Entendi. Né? Entendi. Eu acho que é tudo um processo, né? São etapas ali no processo de formação desse profissional. Mas pensando em a gente desenvolver habilidades especificamente, como é que a gente pode trabalhar isso para reduzir incidências de erros, como o exemplo que você deu aqui? Então, nas simulações que a gente costuma fazer, as coisas têm que ser complementares. A gente faz uma abordagem holística, né, da coisa, tanto de conhecimento teórico quanto de desenvolvimento de habilidades técnicas que são possíveis, e também complementa tudo durante o cenário simulado com essas habilidades comportamentais. A coisa é muito observacional. Então, você pode fazer um treinamento prévio, né, uma explicação, uma dinâmica, uma demonstração de um vídeo sobre o que seria, por exemplo, uma boa comunicação, o que seria uma boa liderança, o que seria um bom trabalho em equipe. E depois, durante o cenário clínico simulado, através da observação focada, o facilitador ele pode trazer esses pontos para a discussão no debriefing. Então, no debriefing, que é onde acontece toda a reflexão sobre o que aconteceu e aí sai algum aprendizado, você vai focar tanto nos aspectos técnicos, mas também na questão comportamental. E as coisas vão se complementando. A única forma de você conseguir entender o que passa dentro da cabeça de quem está lá no set de simulação é através da explicação, da fala. Ele tem que botar para fora aquilo que estava passando na cabeça dele, aquilo que ele estava sentindo dentro dele. Então, você chama muito pela emoção, pela motivação, pelos sentimentos que vão acabar se traduzindo em comportamentos. Então, são essas capacidades que o próprio facilitador tem que ter
de conseguir observar isso durante o cenário simulado e depois conseguir extrair isso dos alunos durante o debriefing. É aí que a gente volta àquela questão da preparação do facilitador. Ele tem que estar realmente capacitado para poder atuar nesses pontos que são chaves, né? E aí, focando no método específico, né, que a gente está conversando aqui, que é o método da simulação, é importante o instrutor, o docente, ter sempre bem claro qual é o objetivo pedagógico ali daquele ambiente de simulação, né? Para não se perder. Às vezes, se o objetivo ali é realmente avaliar a questão comportamental, o comportamento, a atitude, às vezes focar num erro de protocolo ou focar numa ação técnica errada, pode desvirtuar o andamento do cenário, né? E é muito interessante isso, Sérgio, porque a gente falando especificamente do método, da importância do instrutor, da importância do docente, é importante estar muito bem claro para ele qual é o objetivo pedagógico daquele cenário, né? Porque senão é muito fácil se perder. Então, se a gente está falando de um ambiente de simulação, onde o objetivo de aprendizado ali é trabalhar questões comportamentais ou questões de atitude e liderança, é importante ele saber que esse é o objetivo, para ele não desvirtuar e às vezes se prender, às vezes, num erro de protocolo ou numa conduta errada ali especificamente que não tem a ver com esse objetivo. Então, esse é um desafio a mais para o instrutor, ele estar preparado e bem focado ali em qual é o objetivo de todo mundo estar ali dentro, né? Exatamente. Sempre quando você determinar os seus objetivos de aprendizado como instrutor, por exemplo, durante um cenário simulado, eu acho que você deve colocar essas habilidades não comportamentais dentro de alguns objetivos de aprendizado. Então, em algum momento do cenário, você vai construir o cenário para que isso seja exposto de uma forma mais clara e você vai estar atento para observar isso. E quando isso acontecer, você sabe exatamente o que observar e o que discutir depois no debriefing. Novamente, eu faço muito curso no manuseio de vias aéreas e eu tenho já há muito tempo introduzido essas questões nos meus objetivos de aprendizado. Então, eu tenho uma parte do curso que vai pela questão técnica, óbvio, né? Não pode deixar de ter, mas tem sempre um momento, especialmente durante o cenário clínico, onde eu foco muito especificamente na questão comportamental, do gerenciamento da situação, do trabalho em equipe, da questão da liderança e da boa comunicação. Então, isso tudo é ensinado previamente e é avaliado durante o cenário e ainda discutido depois no debriefing, de forma que você vai começando a despertar no aluno a importância para esse assunto e talvez ele se interesse, se motive a continuar desenvolvendo essas habilidades, porque ele vai ver que é isso que tem um impacto. Então, o que eu sinto nos cursos que eu faço, a satisfação dos alunos ela é muito grande quando a gente aborda esses assuntos, aborda essas questões comportamentais e durante os cenários eu sempre foco nessas questões de liderança, de comunicação, de bom trabalho em equipe. E parece que as pessoas nunca tinham ouvido falar nessas coisas antes e ficam assim estupefadas, né, ou maravilhadas com esse novo horizonte do que eles podem fazer a mais no atendimento do paciente. Isso vai abrindo a cabeça das pessoas e vai mostrando para eles que isso realmente é importante se você quiser ter um impacto no prognóstico, entendeu? Eu acho que quando é legal a gente falar sobre isso, né, da experiência que você tem conduzindo esse tipo de treinamento, porque o método por si só ele é um método expositivo, né? A pessoa se expõe ali. E eu ia te perguntar exatamente isso. Na sua experiência aí nesses anos, não vou falar quantos para também não entregar muito sua idade, mas nesses anos aí de experiência trabalhando com a simulação, como é que você vê o profissional se expondo tanto assim, saindo também da parte técnica e a gente começando a trabalhar essa questão comportamental? E não só o que você vê desse profissional, mas o resultado final. O que você já consegue ver de resultado pós-treinamento? Tem as experiências que eu faço com os cursos pontuais, né, que são aqueles cursos que a gente faz em um dia ou dois e acabou, eu só vejo o aluno naquele momento. Então, para isso, você tem que fazer uma preparação psicológica do aluno antes, né, dele começar a entrar efetivamente nessas simulações e começar a se sentir mais confortável em se expor. Mas eu tenho uma experiência também com os residentes no hospital. Então, ali não é exatamente simulações, mas a gente discute essas questões durante casos reais. E eu percebo em que eles ficam também muito encantados com essa abordagem desses aspectos, porque parece que a maioria das outras pessoas, dos outros instrutores, dos outros staffs, eles
abordam sempre a questão mais técnica, né? Não, faz essa droga, essa dose, essa técnica, etc, etc. E quando eles estão comigo, a coisa é diferente. Então, eu falo, o que você está pensando? Por que você vai fazer isso? Quais são as possibilidades? Tentando ensinar o cara o processo de tomada de decisão, passo a passo, numa situação real ali, né, que a gente está vivenciando, mas sem colocar nenhum paciente em risco, porque a situação não é crítica, não está crítica, é uma situação rotineira. Então, dali eu posso observar que a resposta deles, como alunos, é muito satisfatória. Eles ficam muito imbuídos, muito engajados e realmente começam a se interessar muito. Então, eles passam a me ver assim como o cara que é o guru assim, da questão mais comportamental, que sempre aborda com eles essa questão de como você pensa, por que decidiu isso e não aquilo. Então, eu vou por esse lado e eles ficam assim, poxa, ninguém nunca me perguntou esse tipo de coisa. Então, essa experiência vivencial que eu tenho com eles, né, do dia a dia também é muito interessante. E aí, quando a gente consegue combinar tudo, né, a experiência da simulação, da aula com simulação, a vida real também com você ali com estudantes. Então, a gente vai mesclando a nossa experiência prática com a didática e vai tirando um caldo. E é justamente por causa desse caldo de muitos anos aí, é que eu já cheguei a essas conclusões de que realmente esses assuntos são muito relevantes. E a gente não pode deixar eles de lado em qualquer tipo de treinamento ou de capacitação. Não tem a menor dúvida. Eu acho que um outro assunto que foi recorrente aqui nas conversas nossas, exatamente como, difícil falar oportunidade, mas como esse momento que a gente está vivendo acelerou também uma série de coisas, uma série de ideias e discussões que existiam tanto a nível acadêmico como a nível institucional, né, de instituições de saúde. A pandemia acelerou uma série de conceitos e obrigou instituições a se adaptarem e começarem a buscar cada vez mais novos métodos, novas maneiras de se relacionar com o aluno. E eu acho que é uma oportunidade mesmo que apareceu, da gente aproveitar esse momento para rever alguns conceitos. Eu acho que a simulação ela sempre teve que enfrentar alguns paradigmas, né? Paradigmas que eu acho que você quebrou aí nesse bate-papo nosso. Primeiro que é necessário um investimento gigantesco em tecnologia para ter um programa de simulação. Você falou aqui que isso não é verdade, você não precisa ter o simulador mais moderno da face da Terra, nem um manequim de última geração. O que é importante é o método, né? É a aplicação desse método de forma correta. E também a questão de que é possível, sim, engajar o profissional de saúde a participar. Eu sempre achei que é muito mais fácil você engajar o profissional a participar de um programa de treinamento com essas características do que simplesmente assistir uma sessão clínica ou uma aula de cuspe-giz. Mas é importante que ele entenda esse contexto, né, Sérgio? Ele entenda a razão que ele está lá, o que está sendo avaliado, qual o objetivo de treinamento que ele está tendo, né? Exatamente. Há alguns poucos anos atrás, isso começou a ser já instituído com mais frequência, mais larga escala nas universidades. É possível que muitos médicos recém-formados hoje em dia já tenham alguma experiência com esse tipo de treinamento, de metodologia. Mas Sim. Os mais antigos não passaram por isso. E eles têm que agora se defrontar, às vezes, com treinamento aqui e ali, utilizando essa metodologia, é uma novidade para o cara, né? Então, quanto mais a gente usar e quanto mais precoce usar na formação médica, melhor. Então, eu acho que esses programas eles devem vir lá no início da universidade, na preparação do jovem médico, para ele começar a entender que ele vai trabalhar com outras pessoas, vai trabalhar com equipes diferentes a cada dia dentro do sistema e que ele precisa ter essas capacidades comportamentais ou sociocomportamentais muito bem desenvolvidas. São, aliás, as capacidades mais exigidas ou demandadas por profissional de saúde, seja em qualquer área no século XXI, né? Então, são capacidades assim que a gente antigamente não considerava tanto, mas que hoje a gente sabe que é muito importante para qualquer tipo de mercado de trabalho, principalmente na saúde. Sem dúvida. Você falou algumas palavras importantes aí, né? Ambiente seguro, um ambiente propício para o profissional participar desse tipo de treinamento. A gente segue uma bíblia de capacitação em saúde que recomendo a todos que estão assistindo a gente, que é o livro To Err is Human, que é uma bíblia mesmo, né? Quando a gente fala de capacitação em saúde e da mitigação do erro médico, etc., é muito importante. E quando a gente linka um programa de capacitação com objetivo específico, onde a gente aborda aspectos comportamentais próximo da realidade desse profissional, ou seja, um trabalho multidisciplinar,
com situações que fazem parte do dia a dia dele, você consegue ter resultados muito mais impactantes do que simplesmente focar, às vezes, numa manobra técnica específica ou num tipo de atividade mecânica. Sérgio? Todas são importantes, mas a gente não pode deixar de lado essa outra parte, porque quando você tem alguma deficiência na parte técnica, são essas partes não técnicas, são essas capacidades não técnicas que podem te salvar e salvar o paciente. Sem dúvida. Sérgio, queria te agradecer demais. É sempre um prazer imenso conversar com você. Sei que o Sérgio, mesmo com essa pandemia, continua aí no front, está lá no hospital, está dando curso, etc. Então, obrigado aí, Sérgio, por esse tempo aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso. E, de novo, se vocês querem saber mais sobre a iniciativa FIS, é só acessar o nosso site www.fis.org.br. Para ter acesso a todos os nossos conteúdos, é só marcar o sininho lá no nosso canal do YouTube e seguir a gente no Instagram. Pessoal, muito obrigado. Sérgio, um grande abraço. Valeu, Cris. Valeu, um abração. Tudo de bom. Até a próxima aí. Tchau, tchau.